Então, então vamos nessa então. Eu queria falar hoje sobre menos carne e mais espírito. Esse é o tema da minha pregação. Tava confuso essa semana, né? Eu sou muito de fazer minha pregação e por último escolher o tema, como uma redação mesmo. Para mim, eu estou muito acostumado desse jeito a fazer minhas redações e escolher o tema por último. E essa pregação estava difícil assim para mim escolher o tema, e meu amigo André aí me ajudou, esse tema saiu dele, esse tema maravilhoso que eu gostei muito e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E eu queria falar que nesse mês de março é muito importante para mim, esse mês de março, porque é o mês onde eu estou fazendo 8 anos de batismo, 8 anos onde eu decidi entregar minha vida a Deus, 8 anos onde Ele me entregou seu Espírito, onde Deus tem habitado dentro de mim, e 8 anos onde eu decidi que Deus seria o motorista, o presidente da minha vida, né? Onde Ele ia conduzir todos os meus passos aí, e tem sido isso por esses 8 anos maravilhosos, né? Eu tô quase chegando naquela fase ali, né? Que o Leandrão tem, o Ivan também, onde nosso ano de cristão é maior que nossos anos de idade de não cristão, né? Então, estou quase chegando aí também. Estou muito ansioso por isso e estou muito contente. Eu me batizei com 14 anos de idade e foi a melhor decisão da minha vida. Me batizei com 14 anos de idade no setor Santana. E de lá para cá, eu tenho visto muito o trabalho do Espírito em mim, no meu coração, principalmente. Muitas vezes onde eu decidi viver pela carne, onde eu só trouxe desgraça para minha vida, onde eu só trouxe tristeza, e hoje, e muitas vezes onde eu vivi pelo Espírito, onde as melhores coisas vieram, onde o melhor Israel prevaleceu ali, graças ao Espírito. Eu queria falar um pouco sobre isso. Vamos ler 1 João 14, do 15 ao 18? Falar um pouco sobre esse Espírito Santo maravilhoso que há em nós. Diz assim, né? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conheceram, pois ele vive com vocês, está em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. No 26 ao 27, no mesmo capítulo, João 14, do 26 ao 27, diz assim: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Que escritura fantástica, né? Aqui fala, Jesus está prometendo, e ele já cumpriu isso, de dar o Espírito Santo para nós, um novo conselheiro. Na verdade, é o próprio Deus com a gente, né? O próprio Deus no nosso coração. Eu queria ler 1 Coríntios também, 2 ao 10. 1 Coríntios 2, do capítulo 10 ao 16. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais.
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Muito boa essa escritura, eu gosto muito. E fala um pouco sobre o Espírito Santo, sobre o poder dele que há em nós. Quando a gente aceitou, quando a gente se batizou e decidiu que o Senhor seria o Deus da nossa vida, né? Ele nos deu o Espírito Santo. O que é esse Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele faz parte da trindade ali de Pai, Filho e Espírito Santo. E ele vem como um conselheiro, como um intercessor. Ele vem para nos ajudar, para estar com a gente, para que a gente possa ter um entendimento, para que a gente possa ter clareza. Então eu digo a vocês que sem o Espírito vocês não conseguiriam estar aqui hoje como cristãos. Sem o Espírito, irmãos, a gente não consegue andar com os pés de Cristo ali. A gente não consegue estar com Deus sem o Espírito Santo. Isso é fato. Sem o próprio Deus, que é o Espírito em nós, a gente não consegue fazer as coisas maravilhosas que a gente tem feito. Como orar, como passar tempo com Deus. Quando a gente passa nosso tempo com Deus, a gente entende o que Deus está falando para nós. Sem o Espírito, isso é impossível. Quando a gente decide chamar as pessoas, estudar a Bíblia com as pessoas, sem o Espírito, isso é impossível. A gente não consegue. A gente pode até tentar, a gente pode até mentir para si mesmo que vem de nós, mas não, é o Espírito ali agindo. Mas eu queria falar com vocês uma pergunta. Você está cheio do Espírito Santo hoje? Você tem estado cheio do Espírito Santo? Eu quero ler com vocês uma escritura muito boa, onde o Leandrão, né, meu parceiro aí, umas semanas atrás a gente estava conversando e ele deu essa escritura para mim e, cara, eu fiquei, tipo, com a mente, minha mente estourou assim, cara, que eu falei, Leandro, eu preciso pensar, eu preciso refletir, porque eu tô viajando aqui, cara. Efésios 5, 18 ao 21, e quando ele falou isso para mim, eu tive que mudar. Eu fiquei com isso tanto na minha cabeça que minha pregação antiga saiu fora e eu mudei toda a minha pregação para falar sobre isso. Né? Eu já estava me preparando para falar outras coisas e eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso. Efésios 5, 18 ao 21. Diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A Bíblia te dá mandamento aqui, né? A Bíblia fala para você: não se embriaguem com vinho. Isso é um conselho ou um mandamento? Com certeza é um mandamento. E é um mandamento onde todas as igrejas, muitos lugares, religiões levam isso muito a sério. Não se embriagar com o vinho. Todos nós levamos muito a sério isso, né? Como um cristão. Ah, poxa, eu sou cristão, então eu não devo ficar bêbado. Eu não devo extrapolar. Eu não devo encher minha cara de cerveja, né? A gente tem que maneirar. E muitas igrejas levam isso a sério, muitas pessoas pregam sobre isso. Mas a Bíblia está falando aqui de 2 mandamentos. Ela está falando para a gente se encher do Espírito de Deus. Isso é um mandamento também. E a gente esquece disso. A gente fala, não me embriague,
porque traz a libertinagem, mas se enche do Espírito. Então eu tenho que fazer coisas boas. Não, ele está falando sobre você se encher do Espírito Santo. O que é você se encher do Espírito Santo? É como eu falei no começo. É você deixar ele conduzir a sua vida. Ele ser o presidente da sua vida. E assim como é importante para um cristão não beber, é extremamente, muito mais importante a gente se encher do Espírito Santo. E por que será que muitos religiosos, muitas igrejas, pessoas religiosas, não dão tanta importância para se encher do Espírito Santo? A Bíblia fala para a gente falar sobre as Escrituras uns com os outros, né? Sobre a gente ler salmos e falar com os outros. A Bíblia fala para a gente agradecer a Deus por todas as coisas. Agradecer a Deus e orar a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A Escritura fala para a gente se sujeitar uns aos outros. Então a gente se sujeita-se à nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos pais, se sujeitar ao amigo, ao colega do trabalho, o chefe, ao funcionário. É fundamental para um cristão a gente estar cheio do Espírito Santo, irmãos. E esses são os passos para que a gente possa ter para estar com o Espírito Santo, cheio do Espírito. E você tem conseguido fazer isso? Né? Será que a gente tem conseguido fazer isso? Falar das Escrituras com outras pessoas? Falar de Deus para as pessoas? Fazer nosso tempo com Deus sólido? Né? Orar para Deus e ter um tempo com Deus sólido, onde a gente saia de lá edificado, com o coração mais cheio de vontade de fazer o que é certo para Deus. E se sujeitar um ao outro, será que a gente tem conseguido amar o próximo? Lá em casa, a gente tem conseguido amar nossa esposa, nosso marido, nosso filho? Se encher do Espírito é você fazer isso. É você deixar que ele conduza toda a sua vida. Você deixar que ele te leve nos seus caminhos. E você hoje está cheio do Espírito Santo? Você pode vir me falar: Israel, eu já sou batizado, eu tenho o Espírito Santo. Israel, eu lidero uma igreja em casa, eu sirvo na mídia, eu sirvo no coral, eu sirvo na nova geração, eu sou um líder, eu sou um líder de bate-papo, eu sou servo pra caramba, eu sempre tô lá fazendo as coisas. Você pode vir falar tudo isso. Claro que eu estou cheio do Espírito Santo, mas será mesmo? Vamos ver Gálatas 5, 16 ao 26. Gálatas 5. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito. O Espírito, o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, disserções, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pode continuar para mim, Dan? Tem mais aí? Você passou até o 21 para mim, cara. Então eu vou ler aqui da minha Bíblia até o 26. Diz assim: foi mal, mano. Achei que eu tinha te passado.
até o 26. Tranquilo. Vai lá. Então diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Se você comete essas coisas, você não está cheio do Espírito Santo. Aqui a Escritura fala que a carne e o Espírito eles estão em conflito a todo momento. Mas só que você escolhe se você quer estar cheio do Espírito ou cheio da carne, ou cheio da imoralidade, cheio do ódio, cheio dos ciúmes. E quando a gente está nessas coisas, a gente não está cheio do Espírito Santo. Quando você pratica a imoralidade, quando você tem problema com pornografia, você não está cheio do Espírito Santo. Quando você causa discórdia falando com os outros, brigando, falando mal dos outros pro seu irmão, para sua família, para sua esposa, falando mal do seu chefe, você não está cheio do Espírito Santo. Quando você está com raiva, que você fica irritado com seu filho em casa, ou com a sua esposa, ou com o seu chefe, ou funcionário, você não está cheio do Espírito Santo. Quando você é orgulhoso, egoísta, e fica pensando só em você mesmo, você não está cheio do Espírito Santo. A Escritura fala para a gente crucificar a nossa carne todos os dias. A Escritura fala para que a gente possa crucificar a si mesmo todos os dias. Assim como Jesus Cristo morreu na cruz para que você pudesse ter hoje o Espírito Santo, ele morreu na cruz para que você pudesse ter a chance de fazer o que é correto, para que você tivesse o perdão dos seus pecados. Assim a gente deve fazer também. E desse jeito a gente consegue se encher do Espírito Santo. Então, para mim, me encher do Espírito Santo, eu devo me crucificar todos os dias e deixar que o Espírito Santo me mova para onde eu for. Você pode ter até o Espírito, você pode ter o Espírito lá em você. Você se batizou, entendeu as coisas, entendeu o propósito, se batizou. Mas se você está praticando essas coisas, você está longe de estar cheio do Espírito. Você está longe de deixar que ele seja o presidente da sua vida. Você está longe de agradar a Deus, meu irmão. Você pode ter o Espírito Santo, você pode falar, cara, eu me batizei. Mas você está longe de estar cheio do Espírito. Você está longe de viver com o Espírito. Na verdade, você está muito pior do que você está sem Espírito. Porque você tem deixado o Espírito de lado ali. E você não tem cumprido com a promessa que você fez com Deus ali de ter falado que ele seria o Senhor da sua vida até você morrer. Quando a gente não está cheio do Espírito, é quando a gente não deixa o Espírito conduzir a nossa vida. Tem um livro que eu estou lendo, muito bom, que eu já li, eu estou lendo de novo. Se chama O Deus Esquecido, esse daqui, ó. O Leandrão me deu de presente, ele deu para o Andrezão também, o Pedrão. E, cara, esse livro é fantástico. Você quer saber um pouco mais sobre o Espírito Santo, leia ele. Ele é o Deus Esquecido, fala muito sobre isso, sobre o Espírito Santo de Deus. E tem uma parte que o Francis Chan fala, ele fala assim, né? Se eu fosse Satanás, o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores da igreja a ignorar o Espírito Santo. Olha só que forte isso, cara. Olha só, se ele fosse Satanás e o objetivo dele era tirar os seguidores, né, da igreja, a principal coisa que ele ia fazer era fazer com que as pessoas ignorassem o Espírito Santo e não vivessem por ele. Vamos ler 1 Coríntios 12?
1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Como muitos membros, nós formamos um corpo e vivemos em um só Espírito. Com muitos membros, nós formamos a nossa igreja, né? Nosso corpo, nossa igreja deve andar com um só Espírito, aqui está falando. Então, nosso corpo, cheio de irmãos, cheio de pessoas, nosso corpo da Zona Norte, com todos vocês, formam a nossa igreja. E todos nós devemos andar com um só Espírito, o Espírito de Cristo. E se você que rejeita o Espírito Santo, que você ignora, como a gente viu, que está falando no livro, que eu recomendo muito para que você leia, se você não está sendo conduzido pelo Espírito Santo, então você não está no corpo de Cristo. Isso é fato. Se você não anda com o Espírito de Deus, você não faz parte do corpo de Cristo. Então, se você pode ser líder, pode liderar, se você está fazendo bate-papo, se você está lá servindo na igreja, você está assistindo os cultos, mas você, fora da igreja, você não consegue ter uma vida onde você é conduzido pelo Espírito Santo, meu irmão, você não faz parte do corpo de Cristo. Você não faz parte da igreja de Cristo. Se você fala mal e faz picuinhas na igreja, fala mal de irmão, se você é contra a liderança da igreja, se você não está contente com a liderança e reclama e não quer fazer nada, não quer servir, você não faz parte da igreja. Você não faz parte do corpo de Cristo. Se você não anda com o Espírito conduzindo você e você não quer, por exemplo, ter discipulado, ser repreendido, você não quer fazer parte de um corpo onde o Espírito Santo prevalece, onde você quer só deixar seus desejos da sua carne tomar conta de você, meu irmão, a porta da igreja está aberta porque você não merece estar lá. Você não faz parte do corpo de Cristo. Você não faz parte da igreja de Cristo. Há um tempo atrás, eu estava levando a minha esposa, né? A minha digníssima esposa. Estava levando ela para o trabalho. Ela ia fazer o primeiro dia dela voltando das férias, né? Ela passou 30 dias de férias e estava voltando. Eu estava levando ela para o trabalho, ela estava muito feliz. Muito feliz. Eu falei, caramba, você acabou de sair das férias, tá voltando para o trabalho, você tá feliz? Nossa! Aí eu falei para ela, poxa, amor, eu queria estar feliz como você no meu trabalho. Para trabalhar, eu queria estar. Não sei qual é o segredo disso, porque você tá tão feliz para ir trabalhar. Eu queria muito, porque para mim eu trabalho porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso sustentar a casa. E ela falou uma coisa que tocou muito meu coração, muito mesmo, e isso ficou até hoje para mim. Ela falou que assim como ela se dedica nas coisas da igreja, assim como ela se dedica a Deus, ela também, como cristã, é o dever dela se dedicar ao trabalho para Cristo também. E isso tocou muito no meu coração, porque eu gosto muito de fazer as coisas da igreja, eu adoro estar com jovens, adoro estar aqui falando de Deus, adoro estar com meus irmãos, adoro estar com o André, o Pedrão, o Leandro zoando muito. Eu gosto muito de estar na igreja, sempre gostei. Eu sempre fui muito mais empenhado na igreja do que no meu trabalho. Muito mais. E quando eu trabalho, eu tenho essa dificuldade de fazer para Cristo também. E quando ela falou isso para mim, isso cortou meu coração, porque eu vi que eu não estava vivendo pelo Espírito. O Espírito não estava em mim.
Não é porque você serve na igreja, irmãos, que você tá com o Espírito Santo cheio em você, deixando ele habitar em você, deixando ele conduzir sua vida. Não, eu não estava deixando isso acontecer, porque eu era empenhado na igreja, mas no meu trabalho eu não deixava o Espírito me conduzir. Eu não tinha a mesma força de vontade, eu não tinha o amor, eu não tinha alegria. E Deus pede para que a gente possa fazer todas as coisas para Ele. Deus pede para que a gente possa dar tudo de nós, em todas as áreas da nossa vida. Deixar Ele preencher o seu coração, deixar Ele conduzir você em tudo o que você fizer. Isso é se encher do Espírito Santo. E eu não estava vivendo assim. Não estava nesse momento. E isso cortou meu coração. Isso me deixou bem chateado na hora. E eu comecei a orar muito, comecei a orar, fazer meus tempos com Deus, e na mesma semana o Leandrão conversou comigo sobre aquela escritura, e eu falei, cara, eu não estou cheio do Espírito. Eu estou fazendo as coisas para Deus, achando que eu estou muito bem. Eu estou fazendo as coisas da igreja, mas eu estou longe de estar cheio do Espírito, porque eu só estou empenhado na igreja e não estou empenhado no resto da minha vida. Eu não tenho colocado Deus em primeiro lugar no meu trabalho, nem no meu casamento, nem nas minhas amizades. Você tem feito isso também? É muito comum a gente deixar o Espírito de lado em outras áreas da nossa vida. Deus chama, irmãos, a vocês mudar isso no seu coração. Ele chama, irmãos, a você deixar o Espírito Santo ser o presidente da sua vida e conduzir você por onde você for, onde você estiver. Em todas as áreas da sua vida, seja no casamento, seja no trabalho, seja com as amizades, seja na sua família. Que você possa deixar o Espírito Santo conduzir você. Eu quero ler uma última escritura para a gente finalizar. 2 Coríntios 3, do 4 ao 6. Diz assim: Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que escritura incrível, irmãos. Deus nos dá uma confiança, mas não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso mérito, nunca vai ser. Mas essa capacidade que a gente tem vem de Deus. Então, você pode até ver, cara, o André fala bonito, né, mano? Ele é muito gente boa. O Ivan, cara, que oração, o Ivan e a Cássia. Mas isso vem de Deus. Isso vem do Espírito. Só o Espírito pode nos mover. Só o Espírito faz com que a gente faça coisas loucas. Loucuras que na visão do mundo é loucura, é impossível. Esse é o trabalho do Espírito de Deus. E esse Espírito, ele nos capacitou para a gente ser ministro de uma nova aliança. Eu quero chamar, irmãos, vocês a serem ministros dessa nova aliança hoje. Que a gente possa conduzir as pessoas cada vez mais para perto de Deus. Para onde a gente for, a gente falar das pessoas, falar para as pessoas sobre esse Deus maravilhoso. Esse Deus que vive dentro de nós, que é o Espírito Santo. Esse Deus que nos conduz a fazer coisas loucas, cara. Você pode até falar, cara, eu sou um alcoólatra, eu tô muito mal, eu sou um drogado. Mas Deus tem essa força para te transformar. Você pode falar que você não consegue, que você não consegue ficar longe da imoralidade, que você não consegue parar de ficar com a sua namorada, de ter relações com ela. Mas Deus, com Deus, você consegue.
Deus dentro de você, você consegue. É uma força inacreditável. É o próprio Deus que vive dentro de você como espírito. Então eu quero chamar vocês, irmãos, a se encher do Espírito Santo. Eu quero chamar vocês a procurar se encher cada vez mais do Espírito Santo. Procure um amigo que você vê que está cheio do Espírito Santo. Peça ajuda. Peça para que ele possa estudar a Bíblia com você também, para que ele possa te ensinar o que é isso, o que é estar cheio do Espírito Santo. E eu chamo vocês, irmãos, para que a gente possa se encher do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. E não deixar que a carne conduza você. Que você não seja escravo da carne, mas que você possa ser livre com o Espírito de Deus em você. E há 8 anos, irmãos, eu tomei essa decisão e tem sido maravilhoso na minha vida. Todos os dias eu tenho tentado me encher do Espírito Santo. Muitas vezes eu erro, às vezes eu busco a carne, mas graças a Deus eu tenho amigos que estão do meu lado, lá me cutucando e me mostrando a realidade. Eu tenho a minha esposa que vai lá e me dá uma bronca e me coloca no meu lugar. Meu lugar é servo de Cristo. Meu lugar é ser servo de Deus. E eu quero chamar vocês a isso também. Foi os melhores 8 anos da minha vida. Eu tenho certeza disso. E que venha muitos mais anos aí, que eu possa continuar me enchendo do Espírito Santo. E eu quero chamar você a isso também. Muito obrigado, irmãos. Esse foi a pregação de hoje. Que a gente possa sair daqui com o coração cada vez mais dedicado a Deus. Muito obrigado. Obrigado a todos. Ótimo domingo.